Fala, tropa, vou começar aqui agora as análises desse sabadão que tá recheado de oportunidades, como é, né, geralmente nos finais de semana. Teremos Brasileirão com Vasco e Juventude, São Paulo e Bragantino, como vocês estão vendo aqui. Clássico na Arábia Saudita com Al Ittihad e Al Ahly. Clássico na Inglaterra com Tottenham e Manchester United. Tem italiano, tem alemão, né? Tem Bayern, Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Al Nassr, Atlético Paranaense na Série B. Meu irmão, tem muitos jogos e eu vou analisar todos eles aqui para vocês, tá? Os favoritos, os favoritos que podem se complicar, os jogos que é melhor para apostar em gols. Como é que eu vou trabalhar nesse sábado? E no sábado as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar porque tem muitos jogos, né? Então qual o conselho que eu já deixo aqui para vocês? Que eu queria que alguém tivesse me avisado lá no meu início. Quando você tem uma lista muito grande de jogos, assim, para apostar, você faz no pré-jogo aquilo que você tem uma autoconfiança, né? Que você olha e fala, caramba, esse jogo tá me passando muita confiança e provavelmente não vai dar para aproveitar no ao vivo, como por exemplo, uma vitória de um Bayern de Munique, uma vitória do Atlético de Madrid, que tá pagando 1,22, 1,20. Então, nesses casos, é melhor que você atue no pré-jogo, porque no ao vivo, se você esperar uma odds do Atlético de Madrid valorizar, vai ser muito difícil. Provavelmente eles vão fazer um gol antes. A mesma coisa o Bayern de Munique. Então, esse tipo de jogo é melhor fazer no pré-jogo. Jogos que você tem dúvidas, jogos que você vê que dá para esperar essa odds valorizar, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Marselha. O Marselha é favorito contra o Brest, mas é um favorito que pode se complicar, mas a odds está pagando em 44. É melhor você esperar essa odds valorizar, né, pegar uma odds melhor no ao vivo do que arriscar no pré-jogo, tendo que colocar outras opções para poder subir essa odds. Então você tem que fazer esse filtro do pré-jogo e ao vivo, e esse filtro vai te ajudar muito, tá? É o conselho que eu já deixo aqui para você aqui no início desse vídeo. E eu vou começar falando, já curtiu? Cara, só essa dica que eu passei para você agora já vale uma curtida, um comentário, se você gostou ou não dessa dica, já vai te ajudar muito. E com um compartilhamento para o seu amigo, né? Então faz isso para poder ajudar aqui a gente crescer nesse canal. Acho que tá chegando a 15 mil pessoas, né, aqui inscritos. Pô, vamos atingir logo esses 15 mil. Não sei se já atingiu, mas se não atingiu, vamos atingir logo, velho. Vamos para a próxima meta, que vai ser 16 mil. E eu já vou começar falando aqui dos favoritos. Hoje nos favoritos, nós temos bastante, né, que tem muitos jogos, obviamente. Temos dois favoritos que eu vou começar falando, que é o Al Nassr, tá pagando em 40 contra o Neon, e o Como, que vai enfrentar o Cagliari, está pagando em 48. Esses dois favoritos entram naquele ponto que eu falei agora, neste instante para vocês, que foi justamente de esperar essa odds valorizar. O Como começou o campeonato muito bem, é o time treinado pelo Fábregas, né? Começou muito bem, está numa sequência muito positiva. Não é à toa que está aqui na 7ª colocação com 17 pontos, tá? 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. É um time que costuma controlar o jogo, ter a posse, por isso que também toma poucos gols, uma das melhores defesas do campeonato italiano. Isso é um mérito muito grande, né? Só tá atrás da Roma, né? Só tomou mais gols do que a Roma. Todo o resto, cara, a gente tá falando de Inter de Milão, a gente tá falando de Nápoles, a gente tá falando de Milan, que tem se defendido bem, e o Como tá entre as melhores defesas do campeonato. Por quê? Porque controla muito bem o jogo. O Cagliari tem um ataque muito sofrível, né? Uma média menor do que um gol por partida, quase um gol por partida. Só venceu 2 partidas, empatou 3 e 5 derrotas, 14 gols sofridos, tá? Uma média de pelo menos mais de um gol ali por jogo, né? Então, o Como é favorito para ganhar esse confronto, mas o que eu não gosto é dessa odds, vou esperar essa odds dar uma valorizada para pegar uma cotação melhor no ao vivo e também para validar, obviamente, como que vai estar no campo, né? Se o Como realmente vai estar mostrando dentro de campo esse favoritismo todo. A mesma coisa o Al Nassr, que vem de uma vitória muito sofrida, com um pênalti duvidoso ali no último lance da partida, que inclusive eu tinha apostado nessa vitória do Al Nassr, comemorei demais essa vitória. Mas aqui agora vai jogar fora de casa contra um adversário que não é forte, mas um adversário que vem fazendo boas partidas. Não é à toa que em 7 jogos venceu 4, tem um empate e apenas 2 derrotas, com 11 gols marcados e 10 gols sofridos. O Al Nassr é o líder isolado, mas tem esse ponto que é um adversário que vem complicando a vida de muita gente. Por isso que eu também vou levar para o ao vivo e esperar essa odds valorizar, tá? Outros favoritos que aí já dá para atuar no pré-jogo é o Bayern de Munique, que vai enfrentar o União Berlim. O União Berlim até se defende bem, voltou a ser aquele União Berlim, né, que baixa o bloco. Rapaz, não, andou na coluna da briga agora. Acho que é essa cadeira já. Estou precisando trocar. União Berlim que tá
voltou a ser aquele União Berlim que se defende muito bem. Deve jogar muito fechado, mas o Bayern de Munique está vivendo uma fase assim avassaladora, absurda. É o time que está invicto, né, na temporada, não perdeu nenhum jogo na temporada, até enfrentou adversários já complicados, é o caso do PSG fora de casa, o Chelsea em casa, o Borussia Dortmund em casa, ganhou todos os jogos na Bundesliga, então não tem como não estar a favor da vitória do Bayern de Munique. Para completar fazer 3 escanteios também é sempre uma boa, porque o União Berlim vai jogar no bloco baixo. O Harry Kane para dar um chute no gol também é sempre uma boa para completar odds. Então é opções que eu deixo aqui para o Bayern de Munique. Outro time também que deve vencer é o Atlético de Madrid contra o Levante. O Levante, apesar de ser uma equipe bem ofensiva, faz muitos gols, mas toma muitos gols, né? Em 11 jogos tomou 20, é muitos gols sofridos e na casa do Atlético de Madrid eles devem vencer. E olha no mercado de gols, que está pagando 1,14 no pré-jogo. Eu nunca pensei que ia ver o Atlético de Madrid do Simeone pagar 1,14 no mais de 1,5 contra uma equipe da La Liga, né? Porque os jogos do Atlético de Madrid tinha sempre uma tendência de ser o under, né? Só que nessa temporada eles vieram bem ofensivo e o over, o gols, o mercado de gols tem sido uma boa. Aqui também eu acredito que aconteça pelo menos 2 gols, tá? O Arsenal vai enfrentar o Sunderland. O Arsenal é um time que não toma gols, está vivendo um momento que com muitas lesões, né? Isso tem complicado a vida do Arsenal, entre aspas, mas o time mesmo assim, mesmo com as adversidades das lesões, tem conseguido vencer os seus jogos e muito por conta do sistema defensivo, muito por conta da bola parada que é muito forte e muito por conta do elenco que formou para essa temporada, onde os caras que estão vindo do banco de reserva para substituir aqueles jogadores lesionados tá conseguindo corresponder porque são bons jogadores, tá? E no caso do Sunderland, é uma equipe muito inferior, apesar de estar fazendo um excelente início de campeonato, é muito inferior em relação ao Arsenal, né? Tá aqui na 4ª colocação, são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, apenas 8 gols sofridos, mas é o Arsenal, tá? Então acredito sim na vitória do Arsenal. O Arsenal para fazer pelo menos 2, 3 cantos é sempre uma boa. O Arsenal para dar 3 chutes no gol também é sempre uma boa. O Arsenal é favorito aqui para esse confronto, tá? Outro favorito que teremos na Premier League é o Chelsea. Ah, mas o Chelsea tem oscilado muito na temporada, tem perdido jogos considerados fáceis. Mas, cara, é o Wolverhampton. O Wolverhampton é a pior equipe, demitiu agora o Vitor Pereira e é a pior equipe do campeonato. Não tem nenhuma vitória, são 2 empates e 8 derrotas, 22 gols sofridos. É a pior defesa do campeonato, quase igual a do West Ham. É, assim, decadente e maluco, né, o que está acontecendo com o Wolverhampton nessa temporada. São apenas 2 pontos em 10 jogos. Então, assim, o Chelsea, sinceramente, tem a obrigação de vencer esse jogo, tá? Essa aqui você pode esperar no ao vivo, é só desvalorizar. Mas o Chelsea é um time que deve começar com muita intensidade, até porque poupou os titulares no jogo da Champions League para jogar esse jogo. Então, vale a pena olhar para essa vitória do Chelsea, até mesmo no pré-jogo. Só ajeitar aqui a webcam. Até mesmo no pré-jogo vale a pena estar de olho nessa vitória do Chelsea, tá? E outros 2 favoritos que teremos, que eu listei aqui, é o Sport, que vai enfrentar o Santa Clara, mas é fora de casa, e o Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Volta Redonda. O Atlético Paranaense está brigando por vaga de classificação, está aqui na 4ª colocação, sabe que precisa vencer, só que do outro lado tem um adversário que está brigando para sair da zona do rebaixamento e precisa vencer, que ainda tem chance, né? Ainda faltam 3 jogos aqui na Série B, tá? Então, um jogo muito importante para as 2 equipes. Acredito sim na vitória do Atlético Paranaense, mas 1,33 na Série B, um time pagar 1,33 é muito baixo. Eu prefiro esperar no ao vivo e correr o risco até de não fazer uma entrada, né? Porque o Atlético pode fazer um gol muito rápido sem essa odds valorizar. Mas eu prefiro correr esse risco do que pegar uma odds 1,33 na Série B. Para mim não vale a pena, tá? Então vou esperar essa odds chegar a 1,50, 1,55. O Atlético Paranaense mostrar também o favoritismo dentro de campo para poder aproveitar a vitória deles. Isso se mostrar, né? E o Sport é a mesma coisa. Uma dica que eu quero dar para vocês aqui mostrar aqui logo minha planilha. Esse mês eu já estou com 16 unidades, né? Com pré-jogo e cantos. E tem o trade que está com 3,26 unidades. Ou seja, mais de 20 unidades de lucro aí nesse mês já de novembro, né? Em 7 dias. É absurdo realmente o resultado. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é um mercado que eu tenho utilizado muito, que é o mercado do criar eventos. Que é esse aqui, ó. Criar eventos. Nesse mercado de criar eventos, eu já fiz, deixa eu só olhar aqui, ó, 2,59, né, unidades de lucro, 2.590 reais de lucro, tá? Só com esse mercado de criar eventos. O que é o criar eventos? Eu seleciono um time para enfrentar o outro, eu criando esse evento.
Por exemplo, o Bayern de Munique aqui não ia, ele jogou na Bundesliga e o Liverpool joga na Premier League. Eu fiz uma aposta que era para o Bayern fazer mais gols do que o Liverpool, tá? Então eu posso pegar confrontos diferentes e unir para um confronto só. Foi o que eu fiz aqui, é o que eu faço aqui no Criar Eventos. E tá me gerando muito lucro, né? Muito lucro. São 9 greens e 2 reds apenas. Um lucro absurdo. E você só consegue fazer isso, né? Criar esse tipo de evento no Bolsa. Né? Você só consegue criar no Bolsa, que é aqui. Então você pode fazer várias combinações. Por exemplo, uma combinação que eu fiz é para o Bayern de Munique fazer mais gols do que o Arsenal. Né? O Arsenal está com muitos desfalques lá na frente. E não é um time também que tem um perfil de fazer muitos gols, de golear. Então tá pagando 1,50 para o Bayern de Munique fazer mais gols do que o Arsenal nesse sábado. Então é algo que você pode estar utilizando. Tá? E aí você pode estar criando vários. Para o Chelsea fazer mais gols do que o Hamburgo, está pagando 1,55. É uma boa também. Então aí você pode fazer, cara, vários. Pro Leverkusen fazer mais gols do que o Internacional, tá pagando em 47. Pro Leverkusen fazer mais gols do que o Vasco, ou ao contrário, né? Pro Vasco fazer mais gols do que o Leverkusen. Então você pode criar várias situações aqui de jogo nesse Criar Eventos. Eu tô lucrando bastante com ele, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Só dá para fazer no Bolsa, que tem essa opção, que é bem legal, viu? Bem massa mesmo. Tô usando muito, tô lucrando bastante, como eu mostrei para vocês ali na planilha. Falando rapidinho aqui, favoritos que pode se complicar, né? Borussia Dortmund vai enfrentar o Hamburgo. Esse jogo eu quero assistir no ao vivo para saber o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou apostar no Lei Hamburgo, é como se fosse o Borussia Dortmund empate, só que utilizando o trading, né? É um exchange, utilizando o Lei, que você não encontra numa casa de aposta, mas você encontra no Bolsa, que é uma exchange, tá? Então você pode fazer esse tipo de operação no Bolsa. Mas o Borussia Dortmund é favorito, mas é um favorito que pode se complicar, por isso que eu vou deixar esse jogo para ao vivo. O Marcelo eu não gostei da odds em 44, vou esperar essa odds valorizar, e o Marcelo também tem oscilado nesse momento da temporada, principalmente cometendo muitos erros defensivos, por isso que eu também vou esperar esse jogo no ao vivo. A Juventus vai enfrentar o Torino e o Milan vai enfrentar o Parma, ambos também são favoritos, mas no campeonato italiano eu tenho tido muito cuidado na hora de apostar, e um dos times que eu tenho confiado é somente a Inter de Milão. Os outros times eu tenho atuado somente no ao vivo, buscando, obviamente, validar esse favoritismo dentro de campo. Nesse caso aqui, você pode utilizar um empate anula Milan, empate anula Juventus para combinar em alguma dupla. É uma boa, mas tem esse tipo de cuidado. O jogo do Internacional contra o Bahia, eu sinceramente eu não sei nem o que fazer aqui. O Bahia fora de casa cai muito de rendimento e o Internacional precisa vencer porque está correndo o risco de ser rebaixado. Né? É um jogo muito importante para eles. Eu não sei qual vai ser a postura do Internacional diante do Bahia. Para mim é um jogo muito difícil de fazer uma leitura e de extrair algum mercado de pré-jogo, porque eu quero entender qual vai ser a postura desses dois times, porque vivem momentos completamente diferentes. Essa odds do Internacional para mim está errada, porque o Internacional não vem jogando bem. Talvez é o pior time em termos de desempenho no Campeonato Brasileiro, tirando obviamente ali Sport e talvez o Juventude. Mas Internacional e Santos, pelo potencial que tem, pelo time que tem, é muito abaixo o que tem apresentado. O São Paulo vai enfrentar o Bragantino. Aqui um mercado que dá para utilizar o handicap, o empate anula São Paulo, é uma boa, tá? E jogos favoráveis para gols que eu listei. O Tottenham vai enfrentar o Manchester United, e apesar de eu não ter feito nenhuma aposta de pré-jogo aqui, eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols. Primeiro, porque os jogos do Manchester United são bons para gols pra caramba, né? Você pega os últimos 10 jogos, em todos eles aconteceu pelo menos 2 gols, e em 9 deles aconteceu o gol no primeiro tempo. Já do Tottenham, essa média cai um pouco, né? Dos últimos 10, em 8 aconteceu pelo menos 2 gols. Eu quero ver como esse jogo vai ser cedo e vai ser praticamente só ele, 9h30. Eu vou estar assistindo, vou estar aqui no QG. Eu vou ver o que é que dá para aproveitar aqui no ao vivo, tá? Mas eu acredito que vai ser o mercado de gols a melhor opção para trabalhar aqui. O Leverkusen poderia estar nos meus favoritos, mas não é um time tão confiável assim, pelo menos nesse momento. Por isso que eu vou estar de olho no mercado de gols também aqui. O over 1,5 é uma boa para você combinar em uma dupla. E no ao vivo pode estar de olho na vitória do Leverkusen. Hoffenheim vai enfrentar o Leipzig, dois times bem ofensivos, ambos marcam, é uma boa para esse jogo. O jogo do Gladbach contra o Colônia, são dois times também bem ofensivos na Bundesliga, né? Você vê a média de gols por jogo é muito alta. 90% dos jogos na temporada aconteceu mais de 1,5, também é um jogo muito bom para esse over 1,5. O Al Ittihad vai enfrentar o Al Ahly, um clássico, né, na Arábia Saudita, um jogo muito bom para ambos marcam, pagando 1,50, tá pagando até bem. Grêmio Novo Horizontino contra o Remo, tá brigando por vaga, por classificação. É uma briga direta aqui, ó. Um com 58 pontos, o outro com 56.
Acredito que esse jogo pode se tornar um jogo muito bom pro over 1,5, mas só deixe para atuar aqui no ao vivo, tá? Até mesmo para pegar um odds até melhor. Ambos os times tomar cartão também é uma boa. Estou esperando esse mercado entrar para poder ver o que é que eu vou fazer nesse jogo. Jogos do Villarreal têm sido jogos muito bons para gols, assim como jogos do Espanhol, né? Em 70% dos jogos do Espanhol aconteceu mais de 1,5 e 80% do Villarreal. Muito bom estar de olho no mais de 1,5 aqui, assim como o Mônaco e Lens também. O mais de 1,5 é uma boa. O Vasco vai enfrentar o Juventude. Loucura, o Vasco está pagando em 42, tá? O Vasco é melhor, é favorito em São Januário, mas não... Os jogos que o Vasco vem fazendo, os últimos 2 jogos, foi bem ruins, né? Depois de ter feito uma sequência muito boa. E, sinceramente, o Vasco, para mim, pagar 1,42 contra qualquer time, para mim, tá errado. Para mim, não tá correto. Mas é sempre bom estar de olho no mais de 1,5, né? Para sair 2 gols na partida nos jogos do Vasco, beleza? E Inter Miami favorito contra o Nashville, acredito na vitória deles. É um jogo decisivo, um jogo que vale classificação para a próxima fase no mata-mata da MLS. Em casa, o Inter Miami é muito forte, é favorito, a vitória deles acredito que vai acontecer. Messi para dar um chute no gol também é uma boa. E eu não descarto nunca o ambos marcam nos jogos no Inter Miami. E acredito que aqui deve se repetir, assim como se repetiu nos 2 jogos que eles já se enfrentaram nesses playoffs, né? Esse é o terceiro e último jogo, tá? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.